Na videoaula passada, nós falamos sobre a atividade de criação de mapas e bandeiras junto à turma de adolescentes da oficina de teatro da Casa Senhor Tito, como uma estratégia para conhecer as relações tecidas por eles com o espaço público do bairro. O objetivo era identificar as relações construídas com o espaço público e possíveis desejos de mudança da situação atual que porventura se lhes apresentasse de forma opressiva. Hoje daremos sequência a este processo, apresentando as ações realizadas, tendo como foco partir das percepções individuais para coletividades. No primeiro semestre de 2017, eu dei início ao trabalho com as técnicas do TO com a turma de adolescentes da Casa Senhor Tito. O nosso objetivo era identificar opressões vividas pelos sujeitos e, a partir daí, perceber quais opressões se caracterizavam como coletivas, atingindo a esfera social. Para tanto, me pareceu importante que os alunos traçassem uma rota partindo de si para o coletivo. Na tentativa de que os alunos trouxessem um olhar para si de forma relacional com os outros, a primeira proposta de trabalho foi a criação de um autorretrato, cuja orientação inicial foi dar ênfase a alguma característica pela qual sou geralmente reconhecido pelos outros. Pretendia com isso que os alunos pensassem sobre si, suas habilidades, características físicas, comportamentos e, além disso, redimensionassem as suas relações com os outros. O que acho que os outros mais veem em mim, atingindo assim a esfera privada, particular, pessoal e também uma esfera coletiva dialógica. Aqui vemos os outros como aqueles que nos possibilitam distinguir quem sou eu. O aluno D, por exemplo, que tocava violão, deu ênfase às suas mãos no seu desenho. O aluno M se representou com o cabelo Black Power, mesmo que essa não fosse a característica de seu cabelo. Esse aspecto poderia ser conduzido outras atividades relacionadas à autoimagem, por exemplo, porém optamos por não fazê-lo devido a uma limitação das aulas, eram apenas 2 horas por semana. Quando questionados os motivos pelos quais se representaram daquela forma, apenas uma aluna partilhou as suas razões. A dificuldade dos alunos em verbalizar e mesmo participar de jogos que envolviam suas subjetividades me levou a buscar formas de acessá-las. A subjetividade é compreendida como a construção dialógica em processos interpessoais que ocorrem em contextos multiculturais. Esta subjetividade dialógica enfatiza a presença de outro na construção do eu, numa constante interação e diálogo. Eu acredito que o TO foi um método potencial para auxiliar na percepção dos alunos do contexto da Casa Senhor Tito sobre esses aspectos, pois através das suas técnicas, jogos e exercícios foi possível acessar os processos que os constituem, além de conferir visibilidade às subjetividades marginais, distintas de um sujeito hegemônico, branco, masculino, europeu, possibilitando também a análise das redes complexas, históricas e singulares de construção dos sujeitos. Desta forma, mapear as situações de opressão vividas por alunos constituiu aqui um pontapé inicial para auxiliar-lhes a pensar criticamente o contexto e as relações nas quais estão inseridos a partir de suas subjetividades. Vejamos o roteiro de condução desta sequência de criação. Entregar uma folha grande para cada um do tamanho de seu corpo. Pregar a folha no chão com fita crepe. Cada um então deita em cima da folha, sentindo o corpo em contato com o papel. Espreguiçar, mover as articulações sem tirar o corpo do chão. Colocar um giz de cera em cada mão e em cada pé e desenhar. Se levantar, observar o seu desenho e dos colegas. Desenhar agora um autorretrato a partir dessa mancha. Virar a folha, desenhar o contorno de seu corpo e preencher o desenho da maneira que quiser usando tinta guache.
observar o seu desenho e descolegue-se, expor os desenhos. Essa é uma sequência possível. Amparando a atividade dos autorretratos, apresentei às alunas o livro Zoom, cuja referência se encontra aqui na descrição do vídeo. O livro é composto exclusivamente por ilustrações que pouco a pouco vão dando uma visão mais ampla do mesmo contexto. Vejamos! O plano de aula disponível na plataforma online Educação e Participação me auxiliou na condução desta aula. Ao trazer sempre um elemento novo ao que foi visto, onde nada é o que parece ser, Zoom nos leva a repensar as nossas ideias sobre tudo o que é visto, refazendo nossas impressões anteriores e ampliando nossa visão para além do que os nossos olhos percebem. Zoom também pode ser lido de trás para frente ou de frente para trás, o que nos leva a dois tipos de raciocínio, o que vai do particular para o geral e o que vai do geral para o particular, ambos importantes para a análise da realidade e o desenvolvimento humano e cidadão. Totalmente consonante com as propostas do TO que serão abordadas adiante. Eu discuti com os alunos os sentidos das imagens e do título do livro e chegamos a algumas conclusões, como por exemplo, a importância de situar um fato ou acontecimento em um contexto maior, levando em consideração que sempre há uma perspectiva sobre o que olhamos. Nos demos conta também de que tudo está interligado. Além das discussões, os alunos puderam relacionar o que foi lido na obra com a atividade de criação do autorretrato. Para se representarem, tiveram que pensar ne outri. A dimensão que eu construo sobre mim mesmo elabora-se em diálogo, no confronto, no contato com o outri. Refletimos também sobre a necessidade de dimensionar as nossas ações, conectando-as ao mundo à nossa volta. Em seguida, partimos para uma nova experiência, verbalizar as situações de opressão. Utilizei a música, mais especificamente o rap, como forma de sensibilização para o momento, pois os alunos mantinham uma relação muito próxima com esse gênero musical. Eu me recordei de um momento de confraternização, onde o aluno V colocou para tocar a música Não é Sério, do Charlie Brown. Eu decidi então partir dessa música para provocar os alunos a perceberem momentos em que se sentem oprimidos. Um trecho da música diz: "Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. O jovem no Brasil nunca é levado a sério." Os alunos ouviram a música atentos, muitos não a conheciam. E eu perguntei: o que falam na TV sobre os jovens? Por que não é sério? Tem algo que é dito que seja sério? O quê? O jovem no Brasil nunca é levado a sério? Em que situações não é levado a sério? E em que situações é levado a sério? O pontapé da conversa foi dado. E você? O que você acha sobre essas questões? Estimulados por uma música que fala de jovens, que fala de diversas formas de opressão, os alunos começaram a pensar: em que momentos não sou ouvido? A partir daí, os relatos começaram a surgir. Senti como se ali uma porta estivesse se abrindo. Muitas coisas que gostariam de dizer, muitas vezes censuradas, vieram à tona na fala de alguns alunos. O aluno D, por exemplo, compartilhou uma situação vivida em casa. O seu pai não o escuta. Às vezes ele quer avisá-lo sobre algo e ele não lhe dá ouvidos. Depois a situação sobre a qual avisaria o pai se concretiza e ele ainda era castigado. As alunas A e K também relataram de forma mais genérica situações em que não se sentiam ouvidas pelos professores, pais, tios. Disseram sentir que suas opiniões não eram válidas. Alcançamos nesta aula um dos nossos objetivos. Os alunos começaram a voltar o seu olhar para si, para as relações que vivem, identificando aquelas que se caracterizavam como opressivas. Podíamos ter partido do relato do aluno D, por exemplo, para criar uma cena de teatro-fórum, tomando cuidado para não expor a sua história pessoal. Ou ainda experimentado e discutido através do teatro-fórum como reagir a situações em que os alunos não se sentem ouvidos por familiares e ou professores. Porém, houve uma interrupção de 2 semanas das aulas e, ao retornar, o assunto já tinha se perdido. O fato de não ter sido gerado um registro dessa aula impossibilitou a sua retomada. Mas como haviam as fotos dos autorretratos, eu optei por resgatar um aspecto que havia surgido naquelas imagens. Percebi uma ponte para abordar na aula o tema do rolezinho. Os rolezinhos são encontros marcados pela internet por adolescentes que começaram a acontecer em dezembro de 2013. Normalmente os participantes são jovens, a maioria negros, querendo se divertir.
No começo, os eventos eram convocados por cantores de funk em resposta a um projeto de lei que proibia bailes do estilo musical nas ruas da capital paulista. Eu optei por este tema por agregar a questão do racismo, que também poderia nos auxiliar no mapeamento das opressões vividas por alunos. Além disso, o rolezinho era um assunto bastante recente e tinha tido várias repercussões positivas e negativas na mídia naquele momento. Eu mantinha, assim, com essa proposta, o link com o questionamento proposto pela música Não é Sério, refletindo sobre o ambiente das mídias, provocando posicionamento crítico dos alunos em relação ao volume e ao tipo de informação veiculado nas mídias de comunicação. Apresentei aos alunos 2 reportagens, com perspectivas diferentes sobre o rolezinho, contra e a favor, e perguntei se eles se identificavam com os jovens que participavam do movimento. A maioria disse que sim. Após as discussões, que envolveram a expressão de opiniões diversas sobre o tema, partimos para as improvisações. Nesta aula, os alunos demonstraram maturidade, envolvimento e elaboração de pensamento crítico na expressão de suas opiniões. Discutimos racismo, consumismo através das cenas improvisadas e vejamos como as improvisações atuaram como um procedimento para mapear opressões. Vejam, dividimos a turma em 2 grupos. Cada um improvisou uma cena contra e a favor do rolezinho a partir de reportagens selecionadas previamente. A reportagem, que serviu como estímulo para a improvisação da cena contra o rolezinho, foi a seguinte: após liminar, polícia impede rolezinho em shopping da Zona Leste de São Paulo. O evento foi marcado pelas redes sociais e tinha mais de 2.700 confirmações. Juiz do TJ fixou uma multa de R$10 mil em caso de descumprimento da decisão. A improvisação aconteceu da seguinte maneira: o gerente do shopping conversa com o segurança, perguntando se ele ficou sabendo sobre a proibição do rolezinho. Eles abrem a porta do centro comercial. O gerente senta-se em uma das mesas da praça de alimentação. De repente, chegam vários garotos, mas o segurança barra a sua entrada. Os garotos protestam e dizem que vieram para almoçar. São liberados para entrar e se sentam justamente na mesa do gerente. Segue-se uma conversa sobre o que os garotos vieram fazer no shopping, na qual eles dizem: viemos dar o rolê. E, diante das indagações do gerente, desconfiam que há alguma coisa errada. O segurança pega o celular e liga para alguém, pedindo que compareça ao shopping. Esta nova personagem entra e os garotos acham que é a garçonete. A tratam de maneira grosseira, pedindo suas refeições. O gerente então se pronuncia: essa aqui é minha amiga juíza. Se você quiser comer, tem que pedir ali. Esse momento da cena foi particularmente importante para as discussões, pois a aluna que representou a juíza é negra e os alunos, ao incluírem na cena esse momento em que ela é confundida com uma garçonete, abordaram a questão do racismo. Após a cena, esse momento foi destacado por colegas, juntamente com outra situação representada na segunda cena que será narrada adiante. Logo falaremos sobre ela. Adolescentes são impedidos de entrar no shopping por serem negros. A juíza então pergunta o que os garotos vieram fazer no shopping. Todos respondem em uníssono: rolê! A juíza diz que está proibido e pede que eles se retirem do local. Como os garotos resistem, o segurança usa da força física para retirá-los do shopping. A segunda cena, a favor do rolezinho, foi improvisada a partir da reportagem Um rolezinho no Shopping JK contra a proibição dos rolezinhos. Ex-alunos improvisaram assim: 2 seguranças chegam ao trabalho e abrem as portas do shopping. Entra uma gerente de loja falando no telefone que está feliz, pois acabou o rolezinho. Em outro espaço da cena, um adolescente combina pelo telefone de ir ao shopping tirar umas fotos. Quando ele e seus amigos se aproximam da entrada, o segurança avisa a gerente: e lá vem aqueles negros de novo. E a gerente, nervosa, diz para fecharem as portas. Os adolescentes, do lado de fora, comentam: que povo ignorante, só porque a gente é negro, agora eles estão fechando. Isso é discriminação, isso é racismo. Surge a ideia de se fazer um protesto. Levantam alguns cartazes e gritam: rolê contra o racismo, rolê contra o racismo. Os seguranças e a gerente ouvem e perguntam de forma ríspida o que está acontecendo. Um dos adolescentes respondem que estão sendo impedidos de entrar no shopping. O segurança, então, intervém a favor deles.
A gerente pergunta o que eles vieram fazer no shopping e eles respondem: tirar foto, comprar roupa. A gerente então deixa que eles entrem. No confronto dos jovens com os seguranças do shopping, os alunos abordaram um novo conteúdo teatral, o status na cena. Diogo Horta e Mariana de Lima e Muniz, ao tratarem sobre o sistema IMPRO, nos auxiliam na definição de status, abre aspas. Diz respeito às relações que atores estabelecem em uma cena improvisada. São relações correspondentes à dominação e à submissão que se dão em diversos níveis entre os personagens e destes com objetos e espaços. Como na vida, as relações são fluidas e se alteram a todo momento, de forma mais ou menos consciente. É importante ressaltar que o conceito de status aqui apresentado não se refere ao status social, ou seja, à posição que um sujeito ocupa na sociedade, e sim à relação de um personagem com outro, independentemente de sua posição social. Porém, no nosso processo de criação e de ensino e aprendizagem com as técnicas do TO, e mais especificamente nessa cena sobre o rolezinho, que foi improvisada, os alunos perceberam que ali se construíam relações de poder. Eu entendo que toda relação de opressão é uma relação de poder, né? Nas improvisações dos alunos, o conceito de status trazia em si uma relação direta com o status social, pois se tratava de uma representação de relações de poder que se configuram também na realidade cotidiana dos alunos. Logo, não empregamos aqui nesse momento limitando ao sentido exposto anteriormente, né? Tomamos emprestado do sistema IMPRO e de seus estudiosos o princípio integrante do conceito de status e nos apropriamos dele de outra forma, nesse contexto específico das improvisações com vistas ao mapeamento de situações de opressão. Após a apresentação das cenas, nós conversamos sobre as situações de racismo apresentadas e outras também vividas por alunos no seu cotidiano. Discutimos sobre quais atitudes podemos ter em tais situações como aquelas, e os alunos sugeriram soluções, como chamar uma testemunha e denunciar. Também refletimos sobre as manifestações coletivas e como elas podem nos ajudar a expressar as nossas opiniões e reivindicar os nossos direitos. Daremos sequência a esse assunto na próxima aula. Até lá!